Clarice Laira, você disse que seus relacionamentos não deram certo. Meu pai me contava uma história de a história das moças de maleta. Ele falava que na década de 60 mais ou menos, onde havia uma cultura muito machista e, e, e que policiava muito a mulher, que interditava muito a vida dela, uma garota quando se apaixonava e não dava certo, ou seja, quando se apaixonava por um cafajeste, um sem vergonha, inútil, esse tirava-lhe a virgindade, que era uma coisa sagrada na época, década de 60 no Brasil interior nordestino, e esse ia para São Paulo porque tinha medo de morrer, às vezes o pai ou os irmãos queriam matá-lo, e a garota, ela é instantaneamente expulsa de casa. Então ela saía de casa com uma maletinha marrom de madeira. Por isso que é a história da garota da maleta. E saindo de casa ela não tinha o que fazer da vida, geralmente ia para outra cidade porque tinha vergonha, ia morar na casa de alguém e o morar, alimentar, sobreviver dentro daquela casa era pago a partir do seu trabalho doméstico. Por aqui também chamava-se chofé de fogão, aquela que vive no fogão trabalhando, nem estuda mais. Acontece que ela dentro da casa, se tivesse ainda mais a falta de sorte, se deparava com, às vezes, o homem casado assediava, o filho adolescente o assediava, porque sabia dessa história, uma moça sem pai, sem mãe, que está indefesa, que não tem a proteção familiar, masculina, era assim que eles pensavam, né? Que a mulher só podia ser protegida sob o seu clã, né? Composto de uma quantidade de homens. Eles assediavam e às vezes ela não conseguia resistir, porque é algo muito difícil, né? Dentro de uma casa, você está dentro de um regime, né? Dentro de uma situação, sofrendo uma série de chantagens do tipo, se não ceder, sai daqui. Passava por isso. E ainda meu pai me falava que existia também o caso de alguns garotos pobres que inventava de namorar com essas moças apenas no intuito de usá-la sexualmente. Por que usá-la sexualmente? Porque é o próprio homem que institui esse regime de coisas, de que a mulher é usável, é o homem que naquela época instituía uma situação em que até ela mesma se pensava, como já ouvi, não é? Por esses dias, Clarice Laira. E esses garotos mais pobres arranjavam ali um namoro para usá-la. Meu pai falava que alguns de seus colegas iam lá para trás, no beco, no muro, namoravam ali às escondidas e ali mesmo. E essas moças, talvez seja também um discurso muito masculino do amor romântico, né? Porque a gente sabe que na década de 60 e 70, Roberto Carlos e outros cantavam muito esse amor, e esse imaginário também é absorvido pela mulher, né? E elas sempre confiaram muito nesse amor verdadeiro, nesse amor puro, translúcido, sem enganação. Mas o homem, infelizmente, não todos, mas há uma boa parcela de homens que agem como verdadeiras serpentes. E uma mulher, né, com a inocência típica da época, para alguns homens e algumas mulheres, mas estou tratando aqui de mulher, acreditava nesse amor de um homem que ia amá-la, respeitá-la, mas naquela
naquele ambiente, né, de muito policiamento, era preciso ser virgem, e alguns desrespeitavam essa regra, que também era muito pesada para eles, porque eles iam para a cadeia, existia até assassinato, pai que matava esse tipo de rapaz, e ela se decepcionava quando quando seu namorado tinha que ir para São Paulo, com essa história de que ia trabalhar, nunca mais voltava. Esteve ali aquele tempo todo namorando, noivou e tal, apenas para usá-la. Com o tempo ela acreditava também que possivelmente aquele rapaz ia namorar o outro, né? O outro que namorava ali nos fundos, que quem sabe ia acontecer o amor e tudo mais. É um caso sério, é preciso estar atenta, porque às vezes eu penso que Freud estava certo quando falava que as pessoas se mobilizam para o sexo. Isso pode estar certo em relação a algum segmento masculino. Eu acredito que existam homens que montam banda apenas para conquistarem mulheres para transar. Homens que se produzem muito, que compram carro, que investem muito do que têm, sobretudo para essa curtição feminina, não é? Isso aí nós conhecemos como machismo. Mas é uma situação também que nós precisamos reconhecer que a mulher traz para si. É uma questão de discurso. A mulher ela precisa também se contrapor. E eu já te disse, é preciso se emancipar, estudar, observar que há outras dependências na vida, que não a masculina. Há uma realização nos estudos, na poesia, no trabalho. Não necessariamente o homem é uma necessidade. Aliás, sou redundante, né? Não necessariamente o homem é algo essencial para a mulher, para não se tornar tautológico. Não necessariamente. Portanto, é preciso, Clarice, desenvolver uma capacidade de percepção para que você, ao menos, desconfie, porque discernir um homem bom de um homem mau é difícil. Todos nós somos terríveis. Somos terríveis. Mas também somos terríveis por causa de uma tradição masculina anterior a nós mesmos. Por isso, Clarice, que é preciso estar atenta, porque acredito que outros chegarão com o mesmo discurso, com a mesma receptividade. Não se deixe ser uma mulher que absorve o discurso masculino de dependência. Não se deixe ser uma mulher dependente. Porque o homem mau, ele se utiliza desse discurso de dependência para usar, oprimir, sufocar e escravizar. Tenha cuidado, porque esse discurso de independência, se introjetado, se absorvido, inculcado, é terrível. E nenhuma mulher nasceu para a dependência, assim como os homens, mas para a emancipação. E algumas vezes, diante do quadro machista, para a autossuficiência. Porque, no fundo, esses homens que não conseguem perceber, e é uma dificuldade inerente ao homem, a capacidade de perceber o quão dadivoso, imenso, em matéria de qualidades, possui a mulher em relação ao próprio masculino. Então, há um segmento de homens que tenta sufocar e tem medo da mulher, por isso que oprime. Eu estava te dizendo hoje que nesse mar de masculinidade há um segmento muito
caudaloso daqueles que têm a mulher como objeto e posse, que às vezes assassina a sua companheira porque a percebe apenas como aquela que é minha, enquanto por outro lado há homens que detesta qualquer ajuntamento, qualquer elo com a mulher. É sempre muito passageiro. É um elo que não pode perdurar. Esse que quer para sempre, enquanto objeto do seu desejo e do seu uso, das suas idealizações, e o outro segmento como algo sempre passageiro, porque sempre a próxima. E são poucos os homens que percebem a mulher como o outro, no sentido da alteridade, no sentido de que é outro, é o feminino, é o diferente, mas também é pessoa, é humana. Não é a diferença como algo extremamente adverso, a diferença no sentido absoluto, mas de respeito. Eu não entendo a profundidade do feminino, mas eu quero entendê-lo. Eu vou com reverência, eu vou com atenção, prestigiar, entender e tentar, por toda a força do caráter humanista, que é também uma questão a ser discutida do ponto de vista feminino, entender, conviver, contribuir e caminhar juntos. Porque diante do machismo, eu já não quero pensar que a mulher foi feita da costela do homem. Se nós observarmos a etimologia, o sentido mais antigo, profundo da expressão hebraica, mas que a mulher foi feita para estar do lado do homem. É preciso ver essas duas questões. A maioria dos homens não entende. Infelizmente, nós somos como bestas feras. Tenha cuidado.